Lucas Aragão, muito bom dia para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo aqui à nossa programação, antes de mais nada. Bom dia, Débora. Um prazer conversar com vocês aqui da CNN. Muito bom dia. Meu querido, antes da gente chegar na questão econômica, eu queria entender do teu ponto de vista qual que é a leitura que a gente tem, qual que é o recado que fica nesse momento dessa decisão por parte do ministro Alexandre de Moraes, acaba sendo uma decisão obviamente monocrática, restabelecendo esse decreto do IOF, portanto, que tinha sido antes derrubado pelo Congresso, né? No contexto da relação entre os poderes, qual que é o custo dessa decisão agora? Olha, Débora, eu estava ontem na Câmara, no final do dia, né? Ontem foi um dia bem cheio no Congresso, né? A gente teve muitas votações ontem à noite, ao longo do dia na Câmara dos Deputados, com aprovação de vários projetos, inclusive do licenciamento ambiental. Então, eu estava ontem no Congresso Nacional, na Câmara, e era uma decisão que já estava um pouco precificada, né? Ao longo do dia, depois, principalmente, do não acordo entre Câmara, Senado e STF, sobre a decisão, as decisões ali envolvendo o IOF, já estava meio ensaiado ali, já sabiam, que a decisão do Alexandre de Moraes viria nesse sentido, né? Sobre a manutenção do decreto do IOF, mas a retirada do risco sacado. Mas ainda assim, é mais um capítulo de desgaste nessa relação entre todos os poderes. Primeiro, a gente vê uma tensão crescente entre Congresso e Executivo. Isso não é de agora, isso acontece há muito tempo. A gente tem visto um crescimento da autonomia, da independência do Congresso Nacional. Não é algo rotineiro, uma derrubada de decreto através de uma aprovação de um projeto de decreto legislativo. Existe um descompasso claro na visão de mundo, na visão de país entre Congresso Nacional e Executivo. Isso gera muitas tensões, né? Então é mais um capítulo nessa discórdia entre os poderes e também mais um capítulo nessa discórdia entre o poder legislativo e o judiciário, principalmente quando vem acompanhado de uma decisão monocrática, que há muito tempo gera desconforto dentro do Congresso Nacional. Claro que a gente vai ver uma repercussão muito maior da oposição, né, um prato cheio para a oposição, principalmente quando vem numa decisão monocrática de um ministro que já é considerado controverso ali, principalmente pela oposição, que é o caso do ministro Alexandre de Moraes. E isso pode ter sim alguns impactos. Por exemplo, recentemente a Câmara aprovou um projeto de lei que aumenta, por exemplo, o número de cargos comissionados, de posições ali dentro do STF. Eu acho que esse é, por exemplo, um projeto que pode ser atrasado na sua aprovação final dentro do Congresso Nacional. A gente pode ver o Congresso Nacional usando esse projeto para mandar um recado ali para o STF de desconforto. Então, é mais um capítulo que o governo vai ter que navegar, como vai continuar navegando com dificuldades. Por exemplo, o presidente Lula vetou a criação de novas cadeiras para a Câmara dos Deputados, né? A gente vai ver esse veto provavelmente ser derrubado no Congresso, vai ser mais um capítulo de tensão. Então, essa tensão entre Executivo e Congresso vai continuar e cada tensão vai ter uma intensidade um pouco maior, um pouco menor. Essa eu vejo de uma intensidade um pouco menor porque já estava precificado, mas é mais um capítulo dessa tensão que, na minha opinião, não tem nenhum sinal de que ao longo do próximo ano, principalmente, isso vai parar. A gente vai continuar vendo, sim, o Congresso Nacional incomodado com decisões monocráticas do Judiciário, incomodados com decisões do Executivo, derrubando algumas decisões, botando dificuldade em várias votações. Pensando agora no custo econômico dessa decisão, né? Ou seja, qual que é também o sinal que essa vitória agora do governo envia para essa agenda econômica desse atual governo, Lucas? Olha, por mais que a equipe econômica, e essa era uma das críticas ao decreto do IOF, né, dizendo que não pode ser usado de maneira arrecadatória, né, porque é um imposto ali que tem como característica uma questão regulatória, ou seja, para corrigir distorções aqui e acolá. Mas
primeiro ponto, ajuda a equipe econômica a fechar as contas, né? A não precisar, por exemplo, ser muito forçado a fazer um contingenciamento maior no final do ano, que tem um custo político, social, eleitoral, né? A gente pode chegar no final do ano e caso a arrecadação não seja o suficiente para fechar as contas, né? Para ficar ali pelo menos perto do 0 a 0, para evitar um déficit no país, o governo seria obrigado a fazer um novo contingenciamento, ou seja, cortar gastos dentro de ministérios, dentro de atividades do Poder Executivo, do governo central, e isso teria um custo político, teria um custo social, teria um custo eleitoral, que o governo não estava muito afim de entrar. Então, do ponto de vista arrecadatório, ajuda a fechar as contas, que é, para a equipe econômica, um bom sinal, para as contas públicas, um bom sinal. Agora, também tem um risco para a economia. O IOF, o aumento do IOF gera encargos para pequenas e médias empresas, empresas que têm exportações, enfim, que é um imposto muito horizontal, né? E isso é mais um capítulo também que irrita ali o setor produtivo, que já há muito tempo tem discórdias muito claras ao Ministério da Economia, ao ministro Fernando Haddad, e aumenta sim essa tensão entre setor produtivo, setor privado e Ministério da Fazenda. Então, são dois lados. Do ponto de vista arrecadatório e de fechamento das contas, uma vitória para o governo que não vai precisar ali provavelmente fazer contingenciamentos muito maiores no final do ano, mas ao mesmo tempo isso vem a um custo, né? Na política, tudo tem um custo, tudo tem um lado positivo e negativo, e a gente tem mais um capítulo aí de tensão entre Ministério da Fazenda, governo, principalmente na figura do ministro Haddad, e o setor produtivo, que já há muito tempo critica a agenda do Ministério da Fazenda de fechar as contas pelo lado da arrecadação. Então, cada vez que a gente tem um novo capítulo onde o Ministério da Fazenda consegue emplacar ali um aumento de imposto, a gente vê o Ministério da Fazenda conseguindo isso ao longo desses últimos 2 anos, né? A gente viu desde o início do governo Lula essa agenda arrecadatória do ministro Haddad aumentando. A gente também tem uma contrapartida que é um efeito, uma consequência que é o setor produtivo cada vez mais distante do governo e o Congresso também com mais dificuldades, então vai ficando mais caro para o Congresso aprovar essa agenda. Então, ao longo desse próximo ano, até as eleições, né, a gente está a um ano e pouco das eleições, cada tentativa do governo de tentar aumentar o imposto, de tentar de fechar as contas pela arrecadação, vai vir a um custo muito maior do Congresso Nacional, que já está sendo muito pressionado pelo setor produtivo. Ontem mesmo era muito claro na na Câmara a pressão do setor produtivo, por exemplo, pela aprovação do licenciamento ambiental. O governo tentando segurar ali, na minha opinião, não fez tanto esforço para barrar o licenciamento ambiental, mas tentando barrar o licenciamento ambiental, e o setor produtivo pressionando. O setor produtivo também vai pressionar lá na frente o mercado financeiro, caso o governo tente aumentar um imposto novamente em alguma área, visando ali ter mais recursos para um ano eleitoral. Uhum. Agora, Lucas, o governo levanta muito a bandeira da justiça tributária, né? Quando traz determinadas pautas, essa questão também do IOF, teve essa bandeira sendo levantada. O governo consegue fazer justiça tributária com essa medida do IOF? Olha, na narrativa, de certa forma, consegue, mas é mais na narrativa, porque é um imposto muito horizontal, sabe, Débora? Ele não é um imposto que afeta só o andar de cima, não. Existem decisões ao longo desses últimos 2 anos aí do governo Lula, que são claramente decisões que são mais para o andar de cima, né? A gente viu lá no início do governo Lula, o Ministério da Fazenda propondo, por exemplo, taxação sobre offshore, ou seja, aqueles fundos que estão sediados fora do Brasil, taxações sobre fundos exclusivos, que normalmente são fundos ali de poucas pessoas com recursos mais altos, pessoas de altíssima renda. Essas medidas, sim, eram para o andar de cima. A questão do IOF, ela pode até ser lida, pode ser vendida como uma justiça tributária. Agora, é uma medida bastante horizontal, ou seja, é uma medida que impacta diversos setores da economia, empresas que fazem operações financeiras, que precisam de capital de giro,
que tomam empréstimo, que tomam crédito. Então, é uma medida que não, ela não é uma medida que tem um cunho ali de justiça social. Agora, na política, você pode vender sua narrativa e aí o outro lado, o cliente, que escolhe ser convencido ou não. Então, pode ser vendido de diversas formas. Pode ser vendido como uma medida que tá bom, está sendo horizontal, mas esse dinheiro vai ser utilizado, por exemplo, para fechar as contas, para que seja possível pagar, por exemplo, a isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$ 5.000. Então, depende de como vai ser vendido, depende de como vai ser percebido. Ela, por si só, não é uma medida de justiça social, mas no conjunto da obra pode ser vendida numa narrativa nesse sentido. Uhum. Agora, do ponto de vista de segurança, ou na verdade da insegurança jurídica, de que maneira essa decisão também do STF abre precedentes, Lucas, nesse momento? Até porque foi uma decisão retroativa, né? Ou seja, uma história que já vinha se arrastando há 2 meses e isso, na visão até de algumas pessoas que eu vinha conversando, traz aí um precedente, abre um espaço para ainda mais, né, insegurança jurídica nesse momento. Você tem essa mesma percepção, né? Qual que é a tua análise em relação a isso? E o que isso pode também estar colocando em risco em relação a outras pautas que são comprometedoras nesse momento? Ah, sem dúvida, Débora. Ontem mesmo à noite, conversando com alguns agentes do mercado financeiro, do setor produtivo, né, a gente percebe que é uma decisão, por ser retroativa, que gera, sim, uma insegurança jurídica. E hoje a gente tem visto muitas decisões, não só do Supremo, mas do país como um inteiro, que gera insegurança jurídica no país, né? Hoje mesmo, em breve, né, por volta de 9, 9h30 da manhã, eu vou ter uma ligação entre os meus clientes estrangeiros, né, por volta de 20, 30 fundos internacionais que operam no Brasil, seja diretamente comprando ativos na Bolsa de Valores ou que são donos de pedaços de empresa no Brasil, que operam no Brasil, para explicar a decisão do STF, como que isso impacta não só a relação entre os poderes, essas perguntas mesmo que a gente está discutindo aqui, mas também o que que isso significa em torno de futuras decisões, como que está a segurança jurídica no Brasil do ponto de vista de pagamento de imposto, de situações tributárias. Então, é uma decisão que, sem dúvida alguma, vai ter uma repercussão internacional e local de, poxa, a gente tinha uma decisão, a gente viu o Congresso Nacional derrubar, e aí num não acordo veio uma decisão monocrática, que é retroativa, gera sim um certo desconforto. É difícil prever quais são as consequências daqui para frente do ponto de vista mais amplo de segurança jurídica do país. A segurança jurídica no país é um ponto que há muito tempo ela é discutida entre investidores internacionais, né? Agora, ao mesmo tempo, o Brasil é um país por ser um país, um mercado emergente, a gente disputa investimentos com outros mercados emergentes, né? O Brasil não é um país que disputa investimentos com os Estados Unidos, com o Reino Unido. O Brasil, quando olhado de fora para dentro, ou seja, quando o investidor internacional olha para o Brasil, a gente é comparado com outros mercados emergentes, né? Ou seja, com o México, com China, com Índia, com Turquia. E aí, nesse sentido, o Brasil ainda tem uma segurança jurídica melhor que muitos países considerados emergentes. Assim, gera desconforto, claro que gera, mas eu acho que também não é uma decisão que por si só é capaz de afugentar, de gerar um desconforto tão grande a ponto de ser um ponto de inflexão do não investi do não da não continuação do investidor internacional no Brasil. Gera desconforto, mas eu não vejo ela como por si só sendo suficiente para afastar, para afugentar o investidor no Brasil. Perfeito. Lucas, quero muito agradecer o papo aqui comigo nesse momento, pelo teu tempo também, ótimos pontos sempre levantados, meu querido, muito obrigada. Conversamos com o Lucas Aragão, sócio da Arco Advice, sempre bem-vindo por aqui. Até uma próxima. Obrigado, Débora. Bom dia para vocês. Tchau, Até tchau. mais.